Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Vamos então para mais uma videoaula de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Então, vamos pegar a apostila, lápis e borracha para fazer as atividades. Na apostila, vamos abrir na página inicial, que é a parte de língua portuguesa, na página 20. Na página 20, vocês vão assinar o nome completo de vocês, colocar a data de hoje e vamos prestar atenção na atividade que iremos iniciar. Iremos iniciar uma atividade muito legal, que são os textos informativos. Vocês lerão textinhos informativos sobre alguns animais. Aprenderão muito, por isso que é um texto informativo. Por quê? Porque traz informações, né? Nesse caso, informações de animais. Ok? Então, quando eu falar texto informativo, você já sabe, é um texto que traz informações. E vamos ver, dependendo do título, aqui é animais, então são textos informativos de animais. Está escrito assim, atividade 4, animais marinhos. Então, iremos aprender sobre os animais marinhos. E nesse caso, será quem? O golfinho. Então, nas atividades a seguir, vamos aprender curiosidades sobre animais e escrever fichas sobre eles. Leia o texto abaixo ou peça para um familiar seu ler o texto para você. Tente ler o texto sozinho, pessoal. E se vocês não conseguirem, o responsável irá ler com muita atenção, devagar, com cuidado para vocês entenderem. Então, vamos então para o início do texto. O nome do texto é Saiba Tudo sobre o Golfinho. Já sabemos que é um texto informativo. Já sabemos que é sobre o golfinho. Então, o que a gente vai aprender? Informações sobre o golfinho. Leio com muita atenção, pessoal, pois daqui vocês farão uma atividade através desse texto. Então, vocês irão descobrir várias informações sobre o golfinho, vão descobrir as suas características, o que ele come, qual é o peso dele, qual é o tamanho do golfinho, se ele tem filhotes, quantos filhotes ele tem e aonde ele vive também. Quais são os seus costumes, as curiosidades. Sempre no final de um texto informativo traz curiosidades, algo diferente que a gente não sabia sobre os golfinhos. Então, essas são muitas informações importantes. O que vocês vão fazer? Dica da professora. Leiam devagar, com muita atenção, cada parágrafo, né, de um texto e grifem, façam um risco nas informações importantes. Grifo é uma atividade, uma estratégia de leitura, viu, pessoal? Então, grife é atividade importante. Eu estou lendo lá. Todo mundo pensa que golfinho é um peixe, mas não, ele é um mamífero. Então, eu já aprendi que um peixe é um mamífero. O que eu vou fazer? Grifar o peixe, mamífero, que eu já vou saber que o golfinho não é peixe, é mamífero. O que é um animal mamífero, pessoal? Animal mamífero é aquele que nasce da barriga da mamãe, né? Tudo que nasce da barriga da mamãe é um mamífero. Eu, você, nós, animais, né? Os animais, somos mamíferos, nascemos da barriga da mamãe. Então, o golfinho também nasce da barriga da mamãe, por isso ele é chamado de mamífero. Primeira curiosidade dele, então eu grifo. Assim como a baleia. Olha só, outra informação importante aqui, ainda nesse primeiro parágrafo. Vive nos oceanos e mares de todo o mundo. Então, onde é o habitat? Quando eu falo habitat, é o quê? Lugar onde o animal vive, mora. Qual é o habitat do golfinho? Oceanos e mares. Então, o que eu vou fazer? Vive nos oceanos e mares. É uma informação importante? Sim. Então, eu vou lá e vou grifar. Tá bom? Então, de acordo com esses exemplos, vocês vão ler todo o texto com atenção, devagar e grifando todas as informações importantes. Agora, a gente vai para a página 21. Após a leitura do texto, preencha a ficha abaixo com as informações que ouviu. Se necessário, leia novamente. Leia o quê? O texto. O que vocês fizeram? Leia o texto informativo, vocês não leram? Sobre o golfinho. Tudo sobre o golfinho, suas características, seu nome, seu peso e tudo mais. Agora, vocês vão preencher essa ficha técnica do animal. Vocês vão escrever o texto inteiro? Não, vocês vão colocar apenas responder o que está perguntando, assim, bem objetivo. Conforme o quê? O que vocês riscaram, sublinharam, grifaram. Então, vamos lá para a ficha técnica, a ficha do animal marinho. Nome, qual é o nome? Qual animal que a gente está estudando? Sobre o golfinho, não é? Então, vocês vão escrever golfinho. Peso, ele chega até que peso? Está escrito no texto, vocês vão colocar aqui. Comprimento, qual é o tamanho geral dos golfinhos? Está no texto, vocês vão preencher.
onde ele vive, qual que é o habitat, eu acabei de falar para vocês. Então, vocês escrevam alimentação, o que eles costumam comer, pode ser mais de um elemento, então vocês podem colocar aqui. Então, filhotes, eles têm poucos filhotes, muitos filhotes, quanto tempo leva a gestação de uma mamãe golfinho, todas as informações estão no texto e vocês vão preencher aqui nessa ficha técnica do animal de acordo com o texto informativo. Depois que fizerem isso, uma atividade bem fácil, ó, desenho do animal marinho, então vocês vão desenhar aqui o golfinho de acordo com a criatividade de vocês. Agora, vocês irão para a página 22 do livro, assinar o nome completo e a data. Temos aqui mais um texto informativo. É sobre o quê? As tartarugas marinhas. Tá bom? Então, o adulto responsável que lê para você, vão ler devagar, com muita atenção, e vão fazer o quê? Pegar as dicas que eu dei anteriormente, né? Grifar as partes importantes, o nome, o peso, aonde vive, o que come, enfim, tudo que for de informação importante, vocês vão grifar. Por quê? Porque vai ajudar vocês a preencher a ficha técnica, que são aquelas perguntinhas sobre os animais. Então, vocês vão ler com muita atenção, aprender bastante sobre os animais marinhos, as suas características, e depois vão para a página 23. Aqui na página 23 temos mais uma ficha técnica animal. Então, vocês irão preencher qual é o nome, né? Tartaruga, não é? Tartaruga marinha. E vocês vão colocar aqui, de acordo com o texto informativo dele, o peso, o comprimento, onde vive, a alimentação e os filhotes, igual a atividade anterior, pessoal. E depois vão desenhar, de acordo com a criatividade de vocês, o desenho da tartaruga. E por fim, vocês vão para a página 24. Vão assinar também o nome completo, vão colocar a data de hoje. Agora, pessoal, iremos aprender sobre poemas, as características e a estrutura de um poema. A gente já aprendeu, existe assim um negócio chamado gêneros textuais. Gêneros textuais são diferentes tipos de texto. Cada texto tem o seu objetivo diferente, sua característica diferente. O que é um texto informativo? Traz informações sobre alguma coisa, no caso, sobre os animais. Agora a gente vai ler um poema, né? E aprender sobre o poema, sabendo que um poema é um gênero textual diferente de um texto informativo. Ele tem características próprias. Aqui está escrito atividade 5 horas da leitura. Então, ler é muito importante. O que vocês vão fazer? Ler. Toda vez que vocês verem o texto, vocês irão ler. Depois temos aqui, vamos praticar. Leia os poemas a seguir de Vinícius de Moraes, um dos mais importantes poetas brasileiros. Ok? Então, vocês vão ter aqui embaixo um poema. O poema chama A Casa. Quem escreveu esse poema foi o poeta Vinícius de Moraes, muito conhecido. Então, vamos então aqui para o poema chamado A Casa. Tenho certeza que vocês conhecem. Podem até ler cantando com o dedinho. Sempre que vocês for ler, acompanhe cada palavra com o dedinho. Dica importante, estratégia de leitura para vocês se formarem bons leitores. Tá bom? Então, façam isso. Primeiro aqui eu vou falar rapidinho quais as características de um poema. Então, o poema... quais são as suas características? Eles são escritos em versos. O que é versos, professora? São linhas. Então, cada linha dessa é chamada de verso. E cada conjunto dessas linhas é chamada de estrofe. Vemos aqui que esse poema contém apenas uma estrofe, né, que é esse conjunto de várias linhas. E ele possui alguns versos. Vamos ver quantos versos esse poema possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é um poema de Vinícius de Moraes chamado A Casa, que contém 10 versos, que são as 10 linhas. Outra característica do poema, além de conter estrofes, um conjunto de versos, os versos, que são a cada linha de um poema, ele também pode conter rimas. O que são rimas? Palavras que terminam com o mesmo som. Por exemplo, mão, pão. São palavras diferentes, mas o som não é parecido no final. Então, essas palavras são chamadas de rimas, porque elas rimam o som com o outro. Todo poema contém rimas? Não, mas a sua maioria contém rimas. Então, vocês vão ler esse poema A Casa, que vocês conhecem bem. E após a leitura desse poema, vocês vão fazer uma atividade bem simples. Podem ver que nesse poema tem 4 desenhos. Deixa eu abaixar aqui. Temos aqui o primeiro desenho. O que será que significa esse desenho? O segundo desenho, o terceiro e o quarto desenho. Então, temos aqui esse primeiro desenho, que é uma casa. Temos aqui um chão. Temos aqui uma parede. Não é verdade? Temos aqui uma rede.
Então, essas palavras estão onde? Dentro do poema. Então, vocês vão ler o poema e quando vocês verem a figura casa escrita no poema, vocês verão circular. Quando vocês lerem o poema e verem a palavra chão, vocês verão circular. Parede, vocês vão lá no texto circular. E rede, vocês vão lá no texto e circular. Tá bom, pessoal? Finalizamos, então, as explicações de português de hoje. Vamos para as explicações de matemática. Vamos, então, iniciar na página 42 de matemática. Assine o nome completo e coloquem a data de hoje. Hoje iremos aprender sobre as formas. Que formas, pessoal? As formas geométricas. Tá bom? É uma atividade bem simples, bem fácil. Desde a creche que a gente aprende as formas geométricas. Mas preste bastante atenção no quê? Nos detalhes. Então, preste atenção na explicação que a professora irá dar. Primeiro, pessoal, o que são as formas geométricas? As formas geométricas são as formas de tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor possui uma forma. E cada forma possui um nome. Por exemplo, eu estou aqui, né? E em volta de mim não tem este formato aqui, ó. Esta forma geométrica em volta de mim, na minha janelinha, onde está aparecendo o meu rosto. Isso aqui é o que, pessoal? É chamado de um retângulo. Olha o retângulo aqui. Vejam a semelhança, né? O meu celular, por exemplo, temos aqui o celular da professora. Ele também tem uma forma geométrica, correto? Essa forma corresponde a um retângulo. E se fosse um círculo, né? E se fosse um triângulo? Todas as coisas ao nosso redor representam o quê? Alguma forma geométrica, tá bom? Só que essas formas geométricas são classificadas, tá bom? Temos duas classificações para elas. Temos as formas geométricas planas e as formas geométricas espaciais. O que é uma forma geométrica plana? Temos aqui, ó, quadrado, retângulo, o círculo e o triângulo. Essas formas geométricas aqui tem mais dessas, tá bom? Mas essas são alguns dos exemplos. São as formas geométricas planas. O que é algo plano? Aqui, algo reto. Não tem ondulação, é algo reto, tem apenas um lado, apenas uma face. Então, tudo que tem apenas uma face é uma forma geométrica plana. Reto, ó, plana, sem ondulações, tá bom? Vamos aqui dar mais alguns exemplos para vocês. Aqui está escrito, ó, essas são as formas geométricas planas que iremos estudar. Então, temos aqui círculo, quadrado, retângulo e triângulo, só que agora com cores, para ficar mais destacado. Por que que são planas, pessoal? Lembro, contém apenas uma face, eu estou vendo apenas um lado, face zelada, apenas um lado dessa forma geométrica. Lembra que a prof falou que era duas classificações? Se a plana é apenas uma face, a forma geométrica espacial tem mais de uma face. Então, vamos conhecer. Agora, aqui já temos as formas geométricas, só que espaciais. Ou seja, contém mais de uma face. Não é plano, não enxergamos apenas um lado, tem mais de um lado. Olha aqui o primeiro, o cilindro. Temos apenas uma face? Não, vemos aqui a parte do lado, a parte de cima do cilindro. Um cone, que vemos a parte ao seu retorno e a sua base, que é a parte de baixo, chamada de base. Um cubo, olha que legal o cubo, ele tem apenas uma face igual ao quadrado? Não, ele tem várias faces, podemos ver a face de um cubo na frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado, do outro. A esfera é o quê? Uma bola, vemos apenas um círculo? Não, uma bola que é todo aos seus lados de uma esfera, pirâmide, prisma, paralelepípedo, enfim, todos esses elementos que vemos mais de uma face são chamados de figuras geométricas espaciais. Sabendo de tudo isso, então, das explicações que a Pro deu, então lá na página 42, temos aqui as formas planas, que tem apenas um lado, apenas uma face, depois temos o quê? A atividade aqui embaixo, ó. A professora de André apresentou na aula as figuras geométricas e explicou aos alunos que muitos objetos do nosso dia a dia se parecem com as figuras geométricas. Então, André voltou para casa e começou a prestar atenção, que nem vocês agora, nos objetos. Vamos ver o que ele descobriu? Então, vemos aqui, ó. Aqui temos figuras geométricas espaciais que contêm mais de um lado, que são as coisas que estão ao nosso redor, tá bom? E elas se parecem com o quê? Com as figuras geométricas planas que acabamos de conhecer. Ó, a primeira, ela se parece com o quê? Então, essa é uma caixa, né? Uma caixa de doce, de bombom. Se parece com o quê? Lá em cima, com um retângulo. Correto? E esse daqui, temos aqui um relógio. Ele se parece com o quê? Esse relógio? Ele se parece com um círculo.
E depois temos o quê? Uma caixa de presente, né? Que se parece com o quadrado. E aqui, por último, uma coisa que a gente gosta bastante, um pedaço de pizza. Uma forma geométrica espacial, esses daqui. Lembra o quê? Na forma geométrica plana, apenas um lado, uma face. Lembra o quê? Um triângulo. Então, já sabemos de todas essas informações importantes. Sabendo de tudo isso que descobrimos hoje na matemática sobre as formas geométricas, vamos então para a página 43, onde vocês irão fazer a atividade. Aqui está escrito: como vimos, as figuras geométricas se parecem muito com os objetos que fazem parte do nosso dia a dia. Com a ajuda de um familiar, observe em sua casa quais objetos têm essa semelhança. Se vocês não tiverem, pessoal, na casa de vocês, podem buscar na imaginação. Tudo que está ao nosso redor no mundo é formado por formas, então tenho certeza que vocês irão descobrir. Então vamos lá, na atividade 1, ó, desenhe e escreva. Então não é apenas para escrever e não é apenas para desenhar, para fazer os dois. Ó. Desenhe e escreva o nome de um objeto que se pareça com um triângulo. Tá bom, pessoal? Então temos aqui um triângulo. Então o que se parece com um triângulo? Vimos no texto anterior, né, que temos aqui um pedaço de pizza. Se vocês podem encontrar outro elemento, podem sim, mas vou dar esse como exemplo. Pizza. Então, o que eu vou fazer? Primeiro está falando desenhar, depois escrever. Eu desenhar aqui, vocês podem fazer o desenho. Por exemplo, o pedaço da pizza, bem bonitinho, colorido, se tiverem lápis de cor. E depois escrever pizza. Tá bom? 2. Desenhe e escreva o nome de um objeto que se pareça com um círculo. O que pode se parecer com um círculo, algo redondo? Muito fácil, você fazer o desenho e na frente escrever o nome do objeto que vocês desenharam. Depois vão fazer isso com o retângulo e, por último, com o quadrado. Qualquer dúvida que surgir, porque pode surgir, não é verdade, pessoal? Então, vocês vão fazer o quê? Me procurem no particular, me enviem a dúvida, que agora está assim, começando a ficar um pouquinho mais difícil os conteúdos, né? Estamos quase lá chegando já nos conteúdos de terceiro ano. Então, assim, irá surgir dúvidas, irá surgir dificuldades. Então, me procurem que eu vou estar sanando e ajudando vocês no particular. Muito obrigada, um bom estudo a todos e até a próxima aula.